Olá, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Aqui é o meu primeiro direto, ao meu primeiro live. Aqui no meu cantinho, estou à espera que a Ana Banza, a minha convidada, chegue. Vamos ver. Alô! Finalmente estava a ficar um bocado à rasca. Não, estava difícil porque eu estava à espera, mas eu não sei de convite, vou eu convidar-me, pedir para aderir. Eu estava-te a convidar, mas não devias estar, não sei. Não estava a receber o convite. Olha, mas agora não te vejo. Não, Não, deixaste-me ver. estou a ouvir, mas não te vejo. A internet é muito complicada É, nestas coisas. e adoro falhar nas partes boas, adoro. Bem, mas olha, mas ouves-me. Pois, estou a ouvir perfeitamente, mas ver não te Olha, vejo. mas eu tive perfeitamente, ao menos isso, Ana. Pronto, mas é que Eu eu tive antes de tu me aceitares, eu estava-te a ver, mas não conseguia falar contigo. coisa engraçada. Muito Pronto, estranho. tecnologias, não é? Tecnologias, deixa lá. Olha, bem, olha, para já, antes de mais, quero agradecer teres aceitado o meu convite, de estares aqui a estrear o meu cantinho, de Ai, vires aqui conversar não, comigo. Eu agradeço-te muito. Olha, assim, nós não nos conhecemos pessoalmente, na verdade, foi não é? não. Não nos conhecemos pessoalmente. Nós conhecemos aqui através da internet, não é? Através do Instagram. Eu dei Exatamente. contigo, eu dei contigo, pronto, quando andava a pesquisar, a navegar no Instagram, dei com a tua página, que foi com a página do, porque tu tens duas, não é? Eu dei Exato. com a tua página do livro Ólicos Assumidos. Assumi. Exato. Temos um interesse em conjunto, não é? Foi, acabou por ser isso Que é o que me ligou. exatamente. Mas depois daí vieram outras coisas. Mas primeiro falamos lá nesse teu interesse dos livros, dos livrólicos Ai, assumidos. E agora deixei-te ouvir. Deixei-te ouvir, Ana. Não te ouço. Deixei-te espera, ouvir. espera. Ah, já sei, estás-me a ouvir agora? Agora Pronto, estou. porque eu estava a ver uma coisa. Experimenta lá na tua imagem por cima se a tua câmera não está com um corte em cima. Não. Não, porque eu agora Não. sem querer ao fazer isso cortei a imagem e cortei o som e depois não meti o som e por isso não me estavas a ouvir. Porque é Não. estranho, eu não te conseguia ver e eu estava-te a ver antes de aceitares o convite. Não faço a menor ideia, Ana, mas acho que isto já me aconteceu uma vez, mas ao contrário. Eu estava numa entrevista e passei a entrevista toda sem ver a pessoa. É sério? Foi Oh. muito estranho. Foi muito estranho. Olha, E não, essa ainda não tinha acontecido. a mim não aconteceu. E eu não percebi nada do que é que tinha acontecido, mas ela disse-me que isso às vezes que acontecia. Que era qualquer coisa nas ligações, não sabias sequer explicar. Que estranho. Mas pronto, É, pronto. não é? Então vá, fazemos assim e pronto. É só porque é estranho, estou a falar com o ecrã preto. Não te vejo, não te ouço. Claro que é. Olha, mas então, olha, conta-me lá do teu livro Ólicos Assumidos, que eu achei o máximo e que. Porque é aquela coisa, não é? Parece É uma um vício, né? dependência. Parece uma dependência. Não, sabes que é assim, os livros sempre fizeram parte da minha vida. Isso é, ainda agora esta semana falou-se no livro do Mundial ou Internacional, eu já se desbaralhei do livro infantil, Do e livro foi giro infantil. viajar no tempo e eu a perceber-me que até falámos as duas, porque eu falei do Petsy, que para mim é a minha imagem, é o meu marco, e tu dizes Pois, que não conhecias, mas que é não normal, tem a ver conhecia com a questão da idade, nas tudo, portanto, idades. e foi giro ver as partilhas que as pessoas estavam a fazer, que cada pessoa tem a sua marca, é verdade, é giro. O Petsy para mim foi sempre, foi o meu início, portanto, mas os livros desde aí, sei lá, eu acho que
Foi quando aprendemos a ler, portanto, eu vou dizer os meus 7 anos, 7, 8, deve ter sido a partir daí. E a verdade é que depois fomos passando por aquela fase normal, que todas nós passamos, não é? De pré-adolescência, adolescência, idade adulta, começamos com um certo tipo de livros e agora até no Clube de Leitura temos falado muito disso, que eu própria digo que sinto que a idade começa a fazer algum impacto nas minhas escolhas literárias. E é giro, porque isso tem a ver com a evolução que nós temos. E depois, profissionalmente, tive a ideia e comecei a pensar que, por que não? Porque há sempre uma dificuldade, aliás, há sempre um tema muito comum. Eu sou nutricionista e, como tu sabes, sou muito ligada à parte do comportamento alimentar. Não muito à questão da nutrição em termos dos alimentos, composição, dietas, nada disso, porque eu não acredito em dietas, portanto, não é de todo. Isso é que eu achei interessantíssimo. Eu adoro ideias originais fora da caixa e quando eu vi isso, eu fiquei assim, mas como assim? Como assim? Uma nutricionista que não usa e não acredita em dieta. Exatamente. Não parece muito normal. Não é? Não, tudo na minha vida nada é normal. Eu gosto sempre dos caminhos difíceis, aqueles caminhos quase um bocado, não sei, noutra vida deve ter sido uma descobridora, não sei, qualquer coisa assim. Porque isto tem muito a ver com o meu percurso todo como nutricionista, mas também não vamos perder, entre aspas, muito tempo com isto, mas a verdade é que eu sempre, desde que entrei para o curso de nutrição, e quando eu fui para o curso de nutrição, o meu foco nunca foi, ao contrário do que as pessoas pensam, nunca foi ajudar as pessoas a emagrecer. Nunca, jamais. Não. Então, qual era o teu foco? O meu foco sempre foi me ajudar e perceber como é que devemos comer bem e ajudar as pessoas a fazer as escolhas corretas. Mas as escolhas corretas para serem saudáveis, para poderem comer de tudo. Nunca foi as escolhas saudáveis para emagrecerem, percebes? Nunca foi. E há um episódio que eu já referi várias vezes, em várias situações, até com as minhas pacientes que sabem, que à altura, de volta do 2º ou 3º ano do meu curso, os meus colegas estávamos numa sala e os meus colegas estavam todos contentes a fazer contas das calorias e como é que podíamos fazer para emagrecer. E só pensava, mas esta gente está louca. Como é que eu vou fazer um plano alimentar? Como é que as pessoas vão comer e vão andar a pesar alimentos para meterem no prato? Ou seja, aquilo nunca fez sentido para mim. Portanto, nunca, desde sempre. Olha, para mim também não. Quer dizer, como é que a pessoa está a contar as calorias? Exato, como é que eu olho para um prato, para a minha refeição e estou a pensar que estão ali X calorias? Não, só posso pôr X calorias disto e daquilo. Quer dizer, não faz sentido. Ainda mais quando nós entramos no mundo da nutrição, percebemos que as calorias não valem nada, é zero. As calorias, como eu digo, é puro marketing. É uma novidade. As calorias não valem nada. Nada. As calorias é puro material para o marketing, ok? Para vender os produtos alimentares. Porque eu digo sempre, e os meus pacientes sabem isso, eu digo sempre dou sempre este exemplo. Eu posso colocar 2 pratos com um prato. Eu não acredito em alimentos bens e alimentos do mal, não acredito nisso, alimentos bons e alimentos maus. Mas vamos falar as coisas de uma forma para toda a gente entender o que eu quero dizer. Eu consigo pôr num prato uma refeição, por exemplo, que nós sabemos que à partida não é uma refeição muito saudável, ou seja, não fomos a falar de uma refeição que eu não devo fazer todos os dias, com X calorias, e consigo pôr no outro prato exatamente com as mesmas calorias alimentos só saudáveis, digamos assim. Portanto, logo aí. Exato. Há qualquer coisa que não bate certo, não é? Se nós pensarmos nisto, não tem lógica. Ou seja, eu não posso guiar a minha alimentação ser mais saudável ou menos saudável se estiver a fazer contas às calorias. Porque não? As calorias... Exatamente, porque as calorias hoje em dia, quando eu digo que é por trabalho de marketing, é porque hoje em dia é muito fácil nós um alimento colocarmos com mais ou menos calorias. Um dos exemplos é, em vez de teres açúcar natural, colocares adoçante. Ponto. Exato. E aí basta-te logo as calorias. Agora, por exemplo, eu aí também pertenço ao grupo dos nutricionistas, não sendo eu também fora da caixa, pertenço ao grupo dos nutricionistas que não sou muito a favor do adoçante. Ou seja, sou sim em situações, por exemplo, pessoas com diabetes, com situações clínicas que justifiquem, claro que sim, 1000 vezes melhor. Agora, uma pessoa que não tenha nenhuma patologia, que não tenha nenhum motivo que justifique o uso do adoçante, eu não defendo, porque o adoçante é um químico a 100%. O valor nutricional é zero, nada, não tem nenhum valor. Enquanto que o açúcar tem valor nutricional. O problema do açúcar é quando é consumido em excesso. Portanto, ou seja, lá está, isto na nutrição é tudo muito... não é direto.
Então, espera lá, vamos lá ver. Tu tiveste a ideia, que segundo eu vi no teu Instagram, que foi, além de ser fora da caixa, ok? Foi, a ideia foi os livros ajudarem, no fundo, na dieta, entre aspas, ou No seja, ajudarem plano alimentar que eu no tenho plano, como no dieta. plano. Ou seja, No falar plano em dieta. alimentar. Olha, mas as palavras de facto têm poder, fazem diferença, porque a pessoa em Exatamente. dieta tem uma carga completamente diferente do Era plano. isso que eu te ia dizer. O que é que tu sentes quando ouves falar em dieta? Exato. A pessoa, quando eu falar em dieta, tem sempre aquela sensação de algo que se a gente fugir. Restrição, não é? Exato, restrição, que nós Restrição. fugimos, vamos sentir culpa. Vamos sentir culpa. Eu não estou a cumprir isto. E o facto de a gente sentir culpa, depois provavelmente ainda vai-nos criar mais ansiedade, ainda vamos querer comer mais. Pronto, e tu falas em plano alimentar. Exatamente. E era E como é que precisamente isso. É isso que eu te ia dizer. E essa ligação que tu fizeste está ótima, porque tu disseste, nós comemos dieta, etc., restrição, e vem a culpa, como tu estavas a dizer, certo? Quando vem a culpa, o nosso cérebro começa a funcionar a mil. E quando nós temos culpa, nós achamos que fizemos mal, mas depois, ao mesmo tempo, temos aquela necessidade, precisamos de uma compensação. Ou seja, Exato. é como as crianças, eu costumo dizer, né? Recebem um castigo, mas depois até nós pais temos muitas vezes, depois, passado um tempo, ir lá dar um miminho, e já passou, aprenderam a lição, tal e qual. Exatamente. Com a alimentação, acaba por ser, às vezes dou este exemplo, mas é para rir, mas acaba por ser, às vezes é mais fácil de perceber. Acaba por ser isso. E o que é que acontece no nosso cérebro? Nós sentimos a culpa, passamos pela culpa, pá, não devia ter comido, amanhã já não vai acontecer, para a próxima já vou dizer que não e vou resistir, e etc. Mas tomamos essa decisão e tipo, mas o sentimento da culpa está lá. E se para o sentimento da culpa passar, o que é que nós precisamos? Precisamos de uma compensação. E muitas das vezes, onde é que a gente vai buscar essa compensação? Aos doces. Ou seja, Exatamente. os doces, o chocolate, etc. É um conforto. É um carinho. É um conforto. Pronto. Enquanto que as crianças têm os pais ou as mães a dar a festinha, ou os beijinhos, e nós, adultos, vamos pensar assim, agora vamos falar que são a questão de adultos. Nesta situação, não é, da comida, nós pensamos, ok, eu amanhã vou fazer bem, mas pronto, agora preciso de um mininho, preciso de uma energia, vamos ao chocolate e ao doce. E foi aí que eu pensei, espera lá, quando isto acontece, quando a necessidade de sentirmos um conforto, nós não precisamos substituir pela comida. Ou seja, quem gosta de ler, e agora entramos na tua área, não é uma área de escritora, quem gosta de ler sabe que quando estamos a ler, dá um prazer enorme, não é? Nós sentimos prazer. E depois tem outra coisa incrível, que é nós fugimos da nossa realidade e entramos na realidade dos personagens que nós estamos a ler. E de tal forma que, isto quando estou a falar da fome emocional, quando é uma fome emocional, nós esquecemos do doce, esquecemos que temos fome. Exato. Então eu pensei, para lá, os livros podem nos ajudar. Ou seja, uma coisa é assim, se for fome física, obviamente todas nós sabemos, não é? Claro. Esquece, fome física, o estômago fica a roncar, dá-nos dor de barriga e precisamos de comer, ponto final. Comer mesmo. Exatamente. Agora, quando é esta fome emocional, não é? Nós sabemos que, na verdade, nós só precisamos de distrair o nosso foco. Ou seja, precisamos dar um mimo e fazer pouco. Eu, assim, achei a ideia ótima, porque, pronto, eu concordo 100% contigo. Boa. Porque a minha visão, porque a minha visão é um bocado assim. Nós, no fundo, temos pensamentos, não é? Vários pensamentos estão na nossa cabeça, pronto, pensamentos. Alguns até são conscientes, outros são inconscientes, agora não interessa. Mas o que é certo é que esses pensamentos depois vão nos gerar, digamos, determinadas emoções, sensações físicas e não sei o quê. E depois consoante essas emoções, nós vamos ter uma reação, uma ação, seja lá o que for. Ou seja, eu vejo isto pelo meu caso concreto, que aconteceu-me aqui já há muitos anos atrás. E acho que muita gente já deve ter acontecido isto. Por exemplo, eu ia ver televisão à noite, sentava-me no sofá a ver um filme, e pronto, eu comecei, não sei porquê, pronto, mas houve um dia qualquer que eu comecei que quando me sentava no sofá a ver o filme, ia buscar qualquer coisa, estava ali e comia. Tiscar. Exatamente. Eu fiz isso um dia.
no outro dia torna a fazer. Quando tu começas a repetir, aquilo torna-se quase como um hábito. Não é quase, E isso é o ciclo do hábito, exatamente. o cérebro associa aquilo. Depois, sempre que eu ia, mesmo que não tivesse fome absolutamente nenhuma, se eu me sentasse em frente à televisão, vinha sempre aquela coisa, aquela ideia, falta qualquer coisa. Eu tenho que ir buscar o meu petisco, porque senão parece que não estou a ver o filme da mesma maneira. Exatamente. E lá está, isso era simplesmente um comportamental. Isso não é fome. Não é fome. Ou melhor, é uma fome, mas é uma fome emocional. É emocional. Exato. É fome emocional. Pronto, então a tua ideia é, quando nos dá esse tipo de fomes, não é? Emocionais, que temos muitas, às vezes até por outras coisas, tipo views de angústia, tristeza, tal e qual. Mas sabes que mas isso foi uma das coisas que eu pensei, por exemplo, que as pessoas que eu acompanho, não é, em termos de programas, muitas das vezes está tudo a correr bem e está tudo muito bem, mas de repente vem um problema, vem uma preocupação e tudo começa a descarregar. Ou seja, lá está, nós somos seres de comportamentos, como tu disseste, e vários fatores influenciam o nosso foco. Portanto, isso acaba por nos influenciar bastante, influencia os nossos comportamentos, sem dúvida. Por isso tu tiveste a ideia, pronto, para livrólicos assumidas, não é? Que é o teu caso, não é? É mais fácil, quer dizer, não é mais fácil, mas tu tiveste a ideia de, ou seja, vou associar outro tipo de prazer, digamos assim, não é? E o comportamento vai ser, vou pegar num livro e vou... Sabes, há uma expressão muito gira que eu ouço quando tenho, portanto, essa parte eu não sei se não deves saber, porque nós não falámos nunca, sempre nos conhecemos só pelos livros, em termos de nutrição, de consultas, nós conhecemos. Mas o que eu tenho muito, por exemplo, eu tenho os meus programas, eu falo com os meus pacientes todos os dias, diariamente, ao longo do dia. Falamos mesmo. Pois. Portanto, aquele suporte emocional que é preciso. Portanto, isso eu faço mesmo o acompanhamento, ou seja, eu vou falando, por isso é que o meu lema, como nutricionista, e quem é seguido por mim sabe, é mesmo este, que acho que acaba inconscientemente, sem eu nunca ter pensado nisso, ligou-me aos livros, que é sempre o conta-me a tua história, não os quilos a mais. Ou seja, eu preciso de conhecer a pessoa para a poder ajudar em termos nutricionais. Exatamente. Porque lá está. E eu ainda hoje fiz um post sobre isso. Quando nós entramos num programa de emagrecimento, há muitas pessoas que pensam que, ok, então eu só tenho que mudar os meus hábitos alimentares, só tenho que mudar o que como e está tudo feito. E não é. É muito mais do que isso. Ou seja, toda a nossa história, toda a nossa realidade, todos os nossos problemas, felicidades, vai influenciar na nossa comida, no nosso apetite. E isso tudo influencia. Então eu preciso de conhecer a pessoa que eu estou a seguir e falar todos os dias com ela. Portanto, é uma seca, mas é uma seca não para mim, eu adoro. Por isso é que eu costumo dizer às minhas pacientes que elas não sabem, mas elas são livros para mim. Portanto, isto para mim, como uma livrólica, é incrível. Cada paciente minha é um livro. Tem a sua história, não é? Tem a sua história. Exatamente. Agora, uma pergunta que é evidente, mas e quem não gosta de ler? Essa é que me fazem, muitas vezes as pessoas me fazem. Sabes que houve uma altura, e isso justifica o porquê de eu ter criado outra página, os Livrólicos Assumidos, porque eu quando pensei nesta ideia e quando coloquei em prática com pacientes e vi que funcionava, que ajudava as pessoas num programa de emagrecimento, quando eu digo emagrecimento eu não gosto de usar essa expressão, mas é sempre difícil ainda não consegui encontrar a expressão ideal. Mas digamos um programa de a pessoa busca saudável, sentir-se bem com o seu corpo, encontro com o seu corpo. Eu quando comecei a fazer isso, houve uma altura que eu pensei, espera lá, então na minha página pessoal, uma vez que eu uso isto profissionalmente, eu vou juntar os livros, vou misturar tudo. A coisa não correu bem. Pronto. Não funciona, porque houve muitas pessoas que não entenderam a mensagem e pensavam, olha, mas tipo nutrição em livros, não tem nada a ver. E depois muitas pessoas dizem, olha, mas eu detesto ler, eu não gosto de ler, então já não, ou seja, quem não gosta de ler não pode ser seguido por ti. E eu pensei, não, então espera lá, isto temos que separar as coisas. E daí eu pensei, ok, eu vou criar outra página. E aí apareceu então os Livrólicos Assumidos. Isto porque paralelamente, ou antes da página, e como tu sabes, existe então o grupo do WhatsApp do Clube de Leitura, ou seja, existe uma Clube de Leitura. Onde eu tenho pacientes e pessoas que não são minhas pacientes todo, não têm nada a ver com nutrição.
Sim, eu estou lá no meu clube, que é o Clube Sabor das Letras, que Exatamente. adoro demais. E eu não sou a tua paciente, mas é uma coisa muito Nada. engraçada também no teu clube de leitura, porque até o teu clube de leitura funciona um bocado fora, não é? Pelo menos dos clubes de leitura que eu já tinha conhecido. Porque é assim, ali cada um lê o que quer e no fundo o que estamos às vezes até acontece as pessoas estarem a ler livros em conjunto, mas porque elas decidiram, olha, vamos ler este, mas Exatamente. cada um pode escolher e ler o tipo de livro que quiser e o que gosta, e no fundo, ali no fundo quase como é uma partilha, um acompanhamento, e que torna-se muito engraçado, porque vai se incentivando umas às outras, mas não quer dizer que esteja toda a gente a ler a mesma coisa. Cada uma tem Não. os seus gostos Mas e tudo bem. sabes que isso, eu quando pensei, vou criar um clube de leitura, sempre tive este sonho, mas pensei, nunca na vida vou conseguir criar um clube de leitura, como é que é possível? Pronto, aquelas coisas, mas não, tenho que ter um clube de leitura. E eu pensei, isto é como a nutrição, ou seja, tens milhares de alimentos e nem toda a gente gosta da mesma coisa. Portanto, o Exato. truque é nós combinarmos os alimentos como gostamos. E eu sei, o clube de leitura pode funcionar da mesma maneira, que é como este funciona. Ou seja, cada uma lê o que quer e torna-se tão giro, porque eu acho que uma das as grandes, não é lições, mas experiências, partilhas que eu tiro do clube que até agora, é que é tão giro ver pessoas a ler livros diferentes ou a ler os mesmos livros com opiniões diferentes, tal como os Exatamente. alimentos. Por exemplo, e as minhas pacientes, quem tiver aqui for a minha paciente, farta-se de rir agora o que eu vou dizer, e todas elas sabem, eu odeio ervilhas, ok? E, por exemplo, há muitas pessoas que adoram ervilhas, pronto. E os Eu livros, gosto a de mesma ver. coisa. Por exemplo, há livros que toda a gente adorou e que eu digo, que horror, eu odiei aquele livro. E faz-me lembrar, quem estiver aqui do clube sabe, já está a pensar, pronto, a Ana está a pensar no livro do terror. Pronto, que me marcou o ano passado, Uma Pequena Não Vida. gostas, não gostas de livros de terror. Não é isso. Eu fiquei traumatizada para o resto da minha vida com o livro Uma Pequena Vida. Que toda a gente amou, adorou e falava maravilhas. Eu pensava, deve estar louca, porque eu não consigo gostar deste livro e não consigo perceber a magia deste livro. Mas lá está, respeitando sempre a opinião de cada pessoa. E isto é como a questão das ervilhas, não é? Há muitas pessoas que adoram ervilhas e eu sou nutricionista e odeio ervilhas. Mas podemos conviver juntos, pronto. Por isso, o clube sempre foi nesse sentido. Foi, que giro que era ter várias pessoas a falar dos livros que gostam e até, por outro lado, acaba por ser um incentivo, não é? Aqueles livros que nós vamos a uma livraria, olhamos para um certo tipo de livros, não é? Aqueles que gostamos, e há outros que nunca olhamos. E, por exemplo, no clube de leitura tem acontecido alguma fala de algum livro e eu penso, nunca olhei para aquilo, sei lá, nunca tinha pensado. E até dá Também já me vontade de aconteceu ler. isso. Eu já tenho alguns livros que eu nunca tinha ouvido falar e que já tirei o nome e assim, isto aqui parece-me que eu sou capaz de gostar. E às tantas de outra maneira não olhava para eles. Exato, de outra forma, tu nunca irias olhar para aquele livro, porque na livraria, ou que fosse, até online, nem que seja online, tu nunca ias pesquisar por aquele livro, quer dizer, não, e até online mesmo, aquilo há uma certa, lá está a história dos algoritmos, etc., funciona tudo assim, há uma certa tendência de te aparecerem os livros que têm a ver contigo. Exato, é isso. Mas, pronto, mas acho muito engraçada essa tua faceta de dares um bocado a volta ao status quo, digamos assim, ou à norma. Mas agora diz-me uma coisa, qual é o feedback que tu tens das tuas pacientes? Funciona, não funciona? O que é que, sei lá, quais são as principais dificuldades? O que é que tu achas? Olha, no geral tem sido bastante positivo e eu, como eu digo, eu antes de lançar isto, como fiz algumas experiências com algumas pacientes que tinham mais confiança e fomos experimentando, porque é mesmo assim. E agora acabo por, aliás, isto está incluído, os livros estão incluídos nos meus programas, mas mesmo quem não gosta não é obrigado a fazer. Quem não gosta tem, que eu digo sempre, é encontrar uma coisa que lhe dê prazer. É isso. O hashtag que eu utilizo sempre, os meus 15 minutos, é nesse sentido. É todos nós, no dia, nas nossas 24 horas, nós temos que encontrar pelo menos 15 minutos que estejamos a fazer uma coisa que nós gostamos mesmo, que nos faça desligar da realidade e seja uma fonte de prazer.
E cada um tem a sua fonte, o seu foco. E claro que eu utilizo os livros, mas é como eu digo, há muitas pessoas que utilizam outras coisas. E quem não gosta de ler, utiliza outras coisas. Então tem acontecido, tem sido giro, que muitas pessoas, quando eu digo na brincadeira, a dizer, estás com fome, se não é fome, se não está do estômago, agarras num livro. E a pessoa até agarra e funciona. É que funciona. Agora, dizer que funciona sempre. Não. Eu já me apercebi e as conclusões que eu tirei, por exemplo, se for algo que te está a preocupar, seja uma preocupação forte, por exemplo, às vezes com outra pessoa, um familiar, não seja uma coisa de saúde, pá, é difícil tu desligares e não pensares, não é? Há situações que são complicadas e não funcionam. E há mesmo situações que eu própria digo, assim, se sentes que aquele chocolate, eu digo chocolate, um doce, te vai ajudar naquele momento, vai-te dar força, ok, vai ao chocolate, tudo bem. Agora, eu digo sempre, a pessoa tem que ser consciente do que está a fazer, ou seja, que está a comer, por que motivo está a comer. Por isso é que eu digo sempre, nós não é só comer por comer, nós temos que olhar para o prato e pensar. Às vezes é um bocado estúpido dizer isto, mas é um bocado conversar com a comida. Porque eu acho que isso que às vezes faz falta, é sermos conscientes do que estamos a comer. Tens razão, porque nós muitas vezes estamos na vida um bocado com aquela atitude mecânica ou mecanicista, a gente faz as coisas. Porque sim, estamos em piloto automático e muitas vezes nem paramos para pensar, mas não, muitas vezes estás a comer e estás a pensar em 1500 coisas, em tudo mesmo aquilo que estás a comer. Exatamente. O comer é... Outra coisa, por exemplo, que eu digo que é importante, que as pessoas, por exemplo, nós temos muito hábito de comer muito rápido. Ou seja... Era isso. Se nós mastigarmos mais devagar e tivermos ali, também acaba por saciar mais, não é? Do que estarmos a engolir a comida. Está provado, isso está mesmo provado que a informação leva mais tempo a chegar ao teu cérebro a dizer que estás saciada, ou seja, faz com que tu comas muito menos em termos de quantidade de quando comes à pressa, porque quando comes à pressa, primeiro que a informação chega ao teu cérebro a dizer que já estás saciado, tu já comeste muito. É isso. Ana, acho mesmo uma ideia gira, acho o máximo, adorava, foi por isso que eu tive a ideia também de te convidar, porque achei que, não sei, talvez mais pessoas haviam de gostar dessa tua forma de encarar a nutrição e tirar no fundo aquele peso, porque eu acho que a maioria das pessoas olha, lá está, para as dietas, exatamente, com aquele peso, sacrifício. Completamente. Uma tortura. É tipo uma tortura. Exatamente. Mas as pessoas têm muito o pensamento de. Lá está, isso é a cultura das dietas, que é o que eu sou completamente contra. Eu vou fazer esta dieta agora, em curto espaço de tempo e pronto, e depois volto ao normal. E tipo, não dá. Não faz sentido. Isso é brincar com a nossa saúde. Portanto, mais vale a pessoa, no fundo, ir dando, sei lá, passos pequenos, mas consistentes, mas que vai transformando, não é? Sabes uma expressão que eu utilizo muito com as minhas pacientes e elas conhecem é progresso, não perfeição. E as dietas levam muito à ideia que temos que ser perfeitas. O plano alimentar não pode falhar. E isso é logo um erro. Isso já está emocionalmente a pôr uma carga muito grande. Porque perfeito ninguém é. Não, nunca. Ainda bem. Olha, se fôssemos todos perfeitos, não tinha piada nenhuma. Exatamente. Olha, outra coisa que eu ouvi, não sei se fui eu que reparei bem ou mal, ou se é mesmo assim. Tu não usas balanças também? Não. Eu há bocado queria ter dito isso, não uso dietas nem balanças. Não, olha, sabes o quê? Vai no mesmo seguimento daquilo que começámos a falar. É a mesma lógica das balanças. Porque o peso existe, ou seja, eu faço sempre aqui uma nota importante. Se nós estivermos a falar em termos clínicos, em termos, por exemplo, de medicamentos, tudo isso, o peso é importante em termos de dosagem para o medicamento, ok? Aí importa. Agora, em termos de peso, aquela ideia que nos foi passada, que para sermos saudáveis temos que ter aquele número na balança, isto está completamente ultrapassado. Eu não sei como é que é possível estarmos em 2024 e o IMC continuar a existir e ser um valor, um parâmetro para avaliar, quando não quer dizer nada. Eu digo sempre isto, qualquer atleta de alta competição tem um IMC, se fizer, que nem fazem, se fizessem, tinham excesso de peso, obesidade mórbida, ok? Porque o IMC só pesa, é só a nossa altura e o nosso peso.
mas não avalia a nossa composição corporal, ou seja, músculo, ossos, água, nada. Exato. Ou seja, é como os atletas, não é? Têm uma grande composição de músculo, Exatamente. mas não de gordura. Não, exatamente. Não é Mas na balança, quando vão à balança, pesa. E as pessoas gostam muito de se guiar pelo peso na balança. E depois, é outra coisa que eu digo sempre. Eu consigo colocar pessoas com exatamente o mesmo peso e corpos completamente diferentes. Logo, isso para mim, qual é a lógica de usar a balança? Qual é a lógica de eu fazer um plano alimentar para aquela pessoa chegar àqueles números da balança? Então, não quer dizer nada. Como é que tu vês se a pessoa está a fazer progresso? Exatamente. Como é que eu vejo se a pessoa está saudável? A pessoa pode comer super mal, fazer uma alimentação super desequilibrada, mas está feliz da vida porque tem aqueles números na balança. Mas pronto, mas digamos, se o objetivo da pessoa, se no plano alimentar o objetivo é perder alguns quilos, digamos assim, o que é que usas para, sei lá, uma peça de roupa, uma coisa qualquer? Exatamente. É a roupa. Qual é que, quando tu, por exemplo, se uma pessoa, uma de nós, sente que a roupa está, ou seja, que alguma coisa mudou no nosso corpo, onde é que nós sentimos a diferença? Na roupa, lá. A roupa. Não. A roupa está mais apertada, ou as calças já não servem. Sabe uma coisa muito gira, uma experiência muito gira que me acontece, pá, eu gosto tanto. Ao início, quando as pessoas começam comigo, e eu percebo, a primeira consulta, não é? Assim, não há confiança, ainda por sempre uma coisa online, não é? A pessoa pensa, vou mandar uma fotografia a alguém que eu não conheço, etc, não é? E as pessoas normalmente não gostam, muitas, não são todas, mas muitas não gostam de enviar, porque na primeira consulta eu penso, tirem uma foto com uma peça de roupa que gostassem de voltar a vestir. Por exemplo, umas calças. As calças são sempre o melhor exemplo. Às vezes o que acontece? Nós conseguimos vestir as calças, mas por exemplo já não fecha, ok? E eu digo, uma foto dessa parte. E eu até digo, até não precisa de aparecer a cara, nada, não interessa. Mas eu comecei a sentir que as pessoas têm algum receio, têm-me conhecer. E eu até digo, tirem a fotografia, guardem. Depois logo me mandam. Depois na segunda consulta, eu peço para a pessoa fazer exatamente a mesma foto, com a mesma peça de roupa. E às vezes o que é que acontece? Muitas vezes isto acontece. A pessoa vai à consulta e em termos de peso diz, eu acho que isto não correu muito bem, não há muita diferença, foram 2 quilos, não é nada demais. E eu, às vezes até 1 quilo, por exemplo, que é assim, é mais fácil de perceber a mensagem. E eu digo, mas tira a fotografia. A pessoa tira a fotografia, muitas vezes não quer acreditar na diferença de uma foto para a outra. Isso já me aconteceu, sabes? Não, eu não estou a inventar nada. O que eu digo, isto é mesmo real. Já me aconteceu. Principalmente, sabes, agora por acaso parei no ginásio, mas durante uns tempos andei no ginásio e aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu ficava assim, que era, nos primeiros tempos que eu começava a ir ao ginásio, e eu pesava-me, não é? E aumentava 1 quilo, ou 2 quilos, mas eu agora ando a fazer exercício. E estou a engordar, mas não estava a engordar. Sabes porque na roupa, exato, era o músculo, eu estava a mudar. Exatamente, mas eu na altura não sabia, fui pesquisar à net, e depois assim, de facto, porque eu a roupa, as calças, e que isto está melhor, mas o peso, geralmente também estava sempre 1 quilinho, mas pronto, mas estava lá está, a mudar a composição do corpo corporal. Exatamente. Não, é muito engraçado, porque eu acho mesmo, e foi por isso também que eu achei piada, porque eu acho mesmo que a nossa mente, as nossas emoções, os nossos pensamentos têm uma influência enorme, ou seja, o nosso estado de espírito vai ter uma influência enorme. Eu digo sempre que quem comanda é a nossa mente. O nosso cérebro é quem nos comanda. Mas é mesmo. E portanto, não é só... Ou seja, tirar essa carga tão negativa, até da palavra dieta e de tudo, já é, digamos, tirar quase como um peso de quem está a fazer isso. Porque as palavras, no fundo, têm poder, não é? E tu, como escritora, sabes isso muito bem. Uma palavra com um poder incrível. É assim. E achei mesmo isso muito engraçado. Eu pronto, não sou tua paciente, conheço tudo só para a parte dos livros e faço aqui publicidade ao Clube Sabor das Letras, 5 estrelas.
É assim mesmo. E aos livrólicos assumidos, eu até vou deixar o teu Instagram para se quiserem Boa, seguir, boa. que é livro, É livro Livrólogos assumidos, mesmo. assumidos, livrólicos Livrólogos underscore assumidos, sim. assumidos. E depois, quem te quiser encontrar também como nutricionista, tem Ana underscore Banza underscore nutricionista. E depois o underscore no fim, E acaba. underscore no fim, exatamente. E portanto, podem ir às tuas páginas e pronto, e seguirem-te, porque eu acho, como tu dás consultas online, não é? Sim. Em qualquer parte do país que a pessoa esteja, Até do pode. mundo. Eu tenho pacientes fora de Portugal, o que é incrível. Sim, Tens. sabes que esta É, ideia das consultas online surgiu quando eu vivi na Argentina. ai, E tu vives na Argentina. sim, eu vivi 5 anos, o meu filho mais novo nasceu lá. Portanto, esta ideia das consultas online nasceu lá. Na altura em Portugal ainda não era. Lá está, mais uma vez, eu tenho sempre visões à frente. Nessa altura não era permitido se querem fazer em Portugal e troquei imensos mails com a minha ordem de nutricionistas porque eles não queriam, porque não queriam nada. E pronto, e depois lá foi. E depois veio o Covid e toda a gente faz consultas online e toda a gente está incrível. Estava a pensar nisso. Veio a pandemia, acabou isto. Exato. Mas pronto, na altura eu era louca. Na altura toda a gente disse, estás pronto, foi para a Argentina e ficou completamente maluca da Mas, cabeça. mas, Mas, pronto, mas, mas por isso é giro, porque na altura foi giro, porque nessa altura, quando eu vivia lá, muitos dos meus pacientes eram portugueses que estavam imigrados, então tornou-se uma coisa muito giro. E foi aí que eu percebi que realmente a distância com a internet é muito curta. é muito curta. É, e As depois tecnologias voltei acham. e continuo, quando tenho pacientes, sobretudo são pacientes portugueses, mas continuo a ter muitas pessoas fora de Portugal, que é ótimo, que é incrível. Maravilha. Olha, Ana, muito obrigada por teres vindo aqui Não, este obrigada a eu. Sabes, bocadinho. quando tu me convidaste, eu fiquei tão feliz, porque tem sido é muito difícil fazer as pessoas entenderem esta minha ligação dos livros com a nutrição, porque há muitas pessoas que continuam a achar que tipo, isso não liga, é irreal, o que é que nutrição tem a ver com livros? Mas como esta oportunidade que me deste de falar é incrível, porque acho que assim as pessoas Mas podem realmente perceber pessoas mais. começam e se as pessoas perceberem que, no fundo, que os livros aqui funcionam só como uma ferramenta ou instrumento Sim, para mudança de foco, digamos assim, exatamente. torna-se mais fácil, porque para uma pessoa, pronto, para mim pode ser um livro, não é? Para ti, para outra pessoa pode Sim, ser pode outra ser coisa outra qualquer que. coisa. Eu tenho, há coisas incríveis. Eu tenho pacientes que, por exemplo, gostam de flores, de plantar, de terem pequenas hortas, Por tive uma exemplo, paciente também, por exemplo, fazer bordados, de bordar, fazer isso. crochê. Eu acho incrível. Desde que nós consigamos encontrar uma coisa que nos dê prazer, isso é ótimo. Isso é perfeito. Exatamente, Ana. Olha, eu é que te agradeço. Muito obrigada. Vamos continuar lá no clube e vamos continuar Sim, a sim, ver. sempre. E olha, tenho uma Olha, surpresa para ti. Tenho uma surpresa para ti. tens a Tenho que surpresa mostrar. para mim. Olha que eu tenho aqui. Ai, eu abri que comprar o meu livro. O teu livro, como? Eu tenho de te contar esta aventura, Marta, não estás bem a ver. Eu, quando Que é que tu encomendei o livro, eu pensei, isto tem que chegar até sexta-feira. E encomendei e dizia que chegava até sexta. Recebi as mensagens, tudo, que era previsto entregar sexta-feira. Normalmente eu aqui em casa recebo o correio, vem de manhã, até às 10h30, 11. Hoje não veio nada. Nada. Eu não acredito, isto não está a acontecer. Entretanto, não chegou, pensei, pode ser que venha à tarde. Nada, zero. Entretanto, eu tive que sair com os meus filhos para ir à rua, não sei o quê, e pensei, vou à caixa do correio, fui ver nada. E eu, ok, bolas, vai chegar segunda-feira, não vou poder fazer a surpresa à Marta e tudo. Entretanto, cheguei, fomos para jantar e faltava alguma coisa no supermercado e o meu marido disse, ai, Ana, não queres ir lá tu, que agora já não posso ir, não sei o quê. Eu, pronto, está bem, eu vou lá abaixo. E fui e pensei, vou ver a caixa do correio. Olha, eu não queria acreditar, Marta, isto estava lá. A sério, eu fiquei. Olha, obrigada. Essa não contava. Não contava mesmo. Obrigada, Ana. Olha, espero que gostes. Não, vou devorar. Eu vou Estou ficar louca para ler. para saber a tua opinião. Para Ainda por cima, olha, tentares ainda por cima combina com as minhas unhas, estás a ver? com as unhas. Pois é, combina com as tuas unhas. Estava mesmo destinado. Isto para quem está aqui e não sabe a Marta do livro da Marta, está aqui. Este é o livro da Marta.
Obrigada, obrigada. Olha, um grande beijinho. Obrigada, beijinho. Adorei ter-te aqui e obrigada a todos que vieram aqui assistir a esta conversa Sim, este obrigada. bocadinho. Obrigada a todos. Boa noite, Tá, boa noite. beijinhos, boa noite. Boa noite, boa noite.